Olá, meus alunos. Hoje eu quero passar para vocês um pouquinho sobre algumas aulas de filosofia. São 4 aulas, começando com essa aula 19 da ética cristã, tá? Então, o que é essa ética cristã? É aquele período em que a Igreja Católica começa a se fortalecer. A igreja que hoje nós temos, como católica, ela era o cristianismo, a base do nosso cristianismo. Então, ela começa a ganhar força, diminui-se as estruturas do helenismo, ela começa a reduzir aquela influência do helenismo, e aí essa força religiosa começa a crescer mais. O que isso quer dizer? Que essa igreja ela não tem influência somente com a religião, mas ela também começa a ganhar espaço político, econômico e ideológico. Ela começa a ocupar outros espaços, outros territórios que não eram dela. Aqui nós temos uma ética teocêntrica. O que isso quer dizer? O homem, ele se volta totalmente para Deus. Ou seja, tudo aquilo que é bom é o que vem de Deus. É aquilo que eu penso sobre Deus, é aquilo que eu faço pensando em Deus. Tudo que eu pratico, sempre voltado para Deus, tá? Então, essa é uma das ideias é a base, a estrutura desse período específico. Aí, nós temos as virtudes cardeais, que são as virtudes morais, as virtudes corpóreas, que tem a base na prudência, na justiça, na fortaleza, na temperança. E nós temos as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, que é aquilo que me eleva a Deus, tá? Aqui eu vou falar para vocês rapidinho sobre a criação do livre-arbítrio. Então, é a aula 20 de Santo Agostinho e a aula 21, que fala sobre a predestinação. O que é o Santo Agostinho, gente? Presta bastante atenção. Santo Agostinho é o sujeito que desenvolve a patrística. O que é essa patrística? É essa cristianização de Platão, tá? É pegar os argumentos platônicos da filosofia platônica e utilizar ele, dando uma releitura nele, utilizar ele para confirmar a existência de Deus, para comprovar a existência de Deus. Isso se torna a filosofia religiosa, né? Então, esse aqui em cima é o Santo Agostinho, tá? Então, ele é o sujeito que faz isso. Então, ele pega toda aquela teoria do Platão, que tinha um mundo sensível, o mundo em que a gente vive, o mundo material, que para o Platão é desvalorizado, e o que é valorizado é aquele mundo do intelecto, o mundo superior, o mundo das ideias. O Santo Agostinho utiliza essa teoria e faz essa mudança. Então, agora a gente tem o quê? O corpo ele é corruptível, o corpo é uma coisa negativa, mas a alma é a coisa positiva, porque é a alma que alcança Deus. Santo Agostinho, então, ele inventa também a ideia do livre-arbítrio, Ele resolve um problema assim, como é que a gente explica que se Deus é um sujeito tão perfeito, Deus é tão bondoso, tão amoroso, por que a gente tem no mundo coisas ruins? O que acontece, que a gente tem as coisas ruins acontecendo no mundo? Então ele diz assim, o problema está lá no pecado original. Tudo começou lá com Adão e Eva. Então é lá aquele momento em que o homem passa a ter escolha. Deus é perfeito e ele vai continuar sendo perfeito, mas o homem é que passa a fazer as escolhas. Está na mão do homem essa decisão. Então, essas escolhas é o agir livre do homem. A liberdade do homem está em fazer essas escolhas. E essas escolhas sempre têm que ser pautadas na ideia de elevar a alma e deixar os desejos do corpo suprimidos, A supressão dos desejos. Então, sempre elevar o desejo à vontade da alma em frente ao desejo do homem. Só para, o Tomás de Aquino, ele também diz assim, ele tem um problema que é o bem e o mal, Ele diz o bem é Deus. E o que é o mal? Se Deus criou todas as coisas, por que ele criou o mal? Deus não criou o mal. Quanto mais longe o homem estiver de Deus, mais a ideia de bem deixa de existir. Tá? Então, o mal é a ausência do bem, é a diminuição da frequência do bem. Então, a ideia de uma pirâmide. Tomás de Aquino e o resgate da ética aristotélica. Então, se nós temos lá o Platão, junto com Agostinho, agora nós temos no Tomás de Aquino a escolástica, tá? Que é a ligação do Aristóteles, a utilização das ideias do Aristóteles para o campo religioso. Então, o Tomás de Aquino, ele faz essa adequação da filosofia aristotélica aos dogmas revelados pela fé cristã. O que isso quer dizer? Ele utiliza, então, as 4 causas aristotélicas para comprovar as 5 vias da existência de Deus. E essas aqui são as 5 vias da existência de Deus, tá? O motor primeiro, causa eficiente, ser necessário, graus de perfeições e finalidade do ser. Grande beijos.